Esse é o primeiro vídeo que eu tô preparando pra vocês, e então me perdoem qualquer falha, barulhos externos, enfim, tudo isso. Eu preparei esse pra corrigir aquelas questões sobre figuras de linguagem, pra não deixar sem resposta, porque eu não vou mandar pra cada um corrigido. Eu olhei o de cada um, vou dar um feedback por e-mail, mas aí vocês olhem aqui as respostas certas. E bom, então é isso, vai ter a parte de quarta-feira e a parte de quinta, tá? Dividido em primeira e segunda parte. Então, essa aqui é a primeira parte, né? Os exercícios que ficaram para quarta-feira. O que vocês tinham que fazer? Tinham que numerar de 1 a 17 de acordo com as figuras de linguagem de cada frase. Então, olhando aqui a primeira, que a brisa do Brasil beija e balança. Essa primeira frase era uma que tinha duas respostas, na verdade. A maioria colocou 12 e estava certa. Ou poderia ser o número 3. Então, por que 12? 12 é a prosopopeia, né? Então, tá falando sobre a brisa do Brasil. Diz que a brisa do Brasil beija e balança. Beija é uma ação humana. E é uma ação humana que a gente está atribuindo à brisa. E então, quando a gente atribui uma ação humana ou uma emoção humana a um elemento que não é humano, pode ser um elemento da natureza, um animal, um objeto, etc., se trata de prosopopeia ou personificação. Então, quem colocou 12 estava certo. Outra resposta que podia ser: número 3, aliteração. O que é aliteração? Repetição de consoantes. Então, se vocês forem ver que a brisa do Brasil beija e balança. Então, o B está bem repetido. Então, aliteração. Agora, a letra B. Deves tomar cuidado para não perder a cabeça. A chavezinha da resposta dessa está ali no perder a cabeça. A gente perde a cabeça literalmente? Não. Isso quer dizer enlouquecer, né? Então, enlouquecer, ficar raivoso, enfim. Então, isso é uma hipérbole, é aquele exagero intencional para expressar uma ideia. Letra C, o bonde passa cheio de pernas. Então, seria uma metonímia, número 4, porque a gente, quando o Drummond fala que ele passa cheio de pernas, na verdade as pernas estão representando as pessoas. Então é a parte pelo todo, que é o corpo inteiro da pessoa, né? Não só as pernas. Então, quando isso acontece, é uma metonímia. Letra D. A vida é uma canção infantil, letra de uma música do César MC. O que é isso? Tá comparando a vida com uma canção infantil. No entanto, não tem como, não tem tal qual, não tem nenhum elemento comparativo explícito. Então, quando não tem uma comparação explícita, é a metáfora. Então, letra E. O perfume de sua voz encheu o salão. Quando a gente pensa em voz, a gente está falando sobre o sentido da audição, né? Que é uma coisa que a gente ouve. Só que quando a gente pensa em perfume, a gente está falando sobre o olfato. Qual é a figura de linguagem que mistura o olfato com a audição, que mistura os sentidos? Sinestesia. Então, número 8. Então, continuando. Aqui uma letra do Chico César na F. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. O que está chamando a atenção aqui? Essa repetição do quando, né? O quando no início de cada verso. Então, quando repete uma expressão no início do verso, no início da frase, se trata de uma anáfora. Então, número 17. Letra G. Em abril, o tio viu o cio do pavio. Essa é só a gente ler em voz alta ou ler com um pouco de ritmo para já perceber que se trata de uma repetição de assonância, uma repetição de vogais super forte. Então se trata de uma assonância, né? De tudo que ele suscita e esplende, estremece, delira. O que a gente tem aqui? A repetição do E. Então, o E, que é uma conjunção aditiva, está repetindo para dar essa ideia de algo que cresce, né? Uma intensidade maior. Isso é um polissíneto. Polissíneto vai ser quando repete uma conjunção.
Pode ser o e, pode ser o nem, etc. E a cidadezinha está calada, entrevada. Quando a gente usa principalmente o adjetivo entrevada, a gente geralmente está se referindo a uma pessoa. O calada até pode estar se referindo a um lugar, mas nesse jeito como ela é explicitada na frase, está se referindo à cidade como se ela fosse uma pessoa que está quieta, que tá murcha, enfim, entrevada. Então, seria uma personificação ou prosopopeia. Então, a 12. Chovia uma triste chuva de resignação. Isso aqui pode ser duas respostas, na verdade. Quando a gente pensa em triste chuva, a gente pode dizer que está associando o sentimento humano da tristeza à chuva. Então, quem colocou que era uma prosopopeia não está errado. Mas o principal aqui, na verdade, é o chovia uma chuva. É uma repetição desnecessária, porque quando chove, é chuva. Então, quando é uma repetição de propósito, se trata do uso do pleonasmo como uma figura de linguagem, né? Para expressar melhor o sentido. Então, número 15. K. Que ficha limpa, só 3 assassinatos e 4 assaltos à mão armada. Facílimo, né? Obviamente não é uma ficha limpa, então, ironia. Número 11. M. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Então, nesse caso, se trata de uma oposição entre razões e emoções. O que é isso? É antítese, né? Antítese quando a gente traz duas ideias opostas, alto e baixo, feliz, triste, céu e inferno. Então, razões e emoções, antítese. N. Sentiu um murro na boca do estômago. O estômago não tem uma boca. Só que não existe uma outra palavra para chamar essa parte do estômago que a gente se refere por boca. É um empréstimo, né? Um dia foi uma metáfora, mas que se solidificou. Então, isso é o caso de uma catacrese. Catacrese, que é como a asa da xícara, a maçã do rosto, embarcar no ônibus, etc. Então, boca do estômago, um caso de catacrese. E os últimos, o rapaz entregou a alma a Deus. O que significa dizer que alguém entregou a alma a Deus? Que a pessoa morreu, só que está dizendo isso de um jeito mais ameno. Então, é o eufemismo. O eufemismo para a morte é um dos principais eufemismos que existem. Tem vários, né? Pode dizer que a pessoa partiu dessa para melhor, foi para o céu, etc. Tem várias formas de falar que alguém morreu justamente por ser algo muito extremo, muito terrível. Então, é o que mais acaba precisando de eufemismo. Letra P. Sejamos simples e calmos como os regatos e as aves. A gente está comparando como a gente deve ser, a simplicidade, a calma, com os regatos e as aves. Então, é uma comparação que tem o como ali, bem explícito. Então, comparação mesmo, não é metáfora. E, passa os dias sonhando acordado. Quando a gente fala em sonhar, geralmente a gente pressupõe o sono. E quando fala em acordar, pressupõe estar acordado. Então, são duas ideias que juntas, teoricamente, elas não fariam sentido. Claro, a gente consegue entender o que isso quer dizer. Mas são um paradoxo porque é uma oposição, mas que tá junto, tá expressando uma mesma ideia. Então, paradoxo. O ovo caiu da mesa e fez ploft no chão. Exemplo mais idiota possível, né? Então, se trata de uma onomatopeia. Ele fez ploft. Que não é o barulho do ovo, mas a gente aceita como uma representação do barulho. Ok? Então, agora, indo para as questões dissertativas. Esse aqui é um trecho do Amor nos Tempos do Cólera, nada mais apropriado para esse momento, considerando que o cólera também era uma... Era um marido perfeito. Nunca apanhava nada no chão, nem apagava a luz, nem fechava a porta. Na escuridão da manhã, quando faltava um botão na roupa, ela o ouvia dizer: a gente devia ter duas mulheres, uma para querer bem, outra para pregar botão. Que bosta, né? Então, a gente não é uma coisa muito difícil de saber. Na frase, era um marido perfeito, em comparação com o resto do trecho, qual é a figura de linguagem que se sobressai? A ironia. Porque
tá dizendo que é um marido perfeito, mas as ações que ela descreve não tem nada a ver com o marido perfeito. Então, a primeira frase carrega uma ironia, né? As atitudes são completamente imperfeitas. Aí a B pergunta qual é a figura de linguagem presente no trecho sublinhado. Nunca apanhava nada no chão, nem apagava a luz, nem fechava a porta. O nem repete. Então, qual é aquela figura de linguagem que repete a conjunção? É o polissíndeto. Então, polissíndeto, emprego repetitivo do nem. 3. Um anúncio aqui. Chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Qual é a figura de linguagem que gera esse efeito? O efeito de persuadir, né, a pessoa a comprar o produto. Qual é a figura de linguagem que tem aqui? Antítese. E por que ela gera esse efeito? Que ela está opondo uma coisa boa, né, que é a qualidade, a alta qualidade, a uma coisa ruim, que seria o preço, né, mas colocando ele como baixo. Então, ela está estabelecendo uma relação de oposição que mostra como o produto vale a pena comprar. Observe a imagem a seguir e responda. Um cérebro falando com o coração. Mas você não aprende mesmo, não é? Qual é a figura de linguagem que eles estão usando aqui? Dessa vez a figura de linguagem ela não vai estar na fala em si do cérebro, mas na situação que a gente está vendo. A gente está vendo um cérebro conversar com o coração. Não precisava nem ter não importa o que está escrito no balãozinho, na verdade, para responder essa primeira questão. Porque se trata de uma personificação, né? Uma prosopopeia, porque está estabelecendo para os nossos órgãos reações humanas, que é uma coisa que a gente faz muito, principalmente em relação a cérebro e coração. Eu uso o coração para tomar as decisões. Tudo isso é um tipo de prosopopeia. E o que isso indica sobre as emoções da pessoa que tem esse cérebro, esse coração, no caso? Que é uma pessoa que se deixa levar pelas emoções, muito mais do que pela razão. Pelo fato de o coração estar machucadinho aqui, pode querer dizer que é uma decepção amorosa, uma frustração, enfim. Tudo isso estava certo como resposta. Aí agora a gente vai para a parte 2, que era o tema de quinta-feira. Então, continuando, mesmo estilinho de questão. Você vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo e seu calcanhar vai dar de 10 no de Aquiles. Qual é a figura de linguagem utilizada no anúncio? É só olhar o como, né? Você vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo. Então, uma comparação. E como é que ela contribui para esse anúncio? Como é que ela torna ele melhor de persuadir as pessoas? Primeiro que é criativo, né? Isso sempre ajuda a persuadir. Mas principalmente porque ele tem esse movimento de comparar aquilo que seria um ideal de beleza, um ideal de velocidade, que estão representados nessas figuras da mitologia, né? Que é o Mercúrio, da mitologia romana, que equivale ao Hermes da mitologia grega, que era um mensageiro, então ele corria muito rápido. E o Apolo, super belo, né? Deus grego. Então, ele, a partir dessa comparação, ele tá colocando essas qualidades na pessoa que vai usar o tênis. Muito esperto. Número 2, sobre esse diálogo aqui. Alguém que tá sozinho em casa, quer fazer café, e a mãe pede para colocar 2 copos d'água no fogo, e a pessoa coloca literalmente 2 copos d'água no fogo. Qual é a figura de linguagem responsável por isso? É a metonímia. Isso é um exemplo clássico de metonímia, inclusive, porque quando a gente fala eu bebi 2 copos d'água, na verdade, tu não bebeu o copo em si, não triturou o copo, bebeu junto com a água, enfim. Bebeu o conteúdo que estava no copo, o copo ficou intacto. Então, aqui ele brinca com utilizar de uma forma literal aquilo que na verdade é. Então, essa charge aqui, que fala sobre o sistema penitenciário brasileiro. Primeiro, em relação àquilo que a gente tinha visto antes, de linguagem verbal, não verbal ou mista, qual seria? Mista. Por que mista? Porque mistura o texto, que é o que está escrito no sistema penitenciário brasileiro, com a imagem da panela de pressão. Um precisa do outro, senão o texto não vai fazer sentido. Se a gente olha só a panela de pressão, a gente não consegue entender exatamente ao que ela se refere.
e só o texto sem a imagem da panela de pressão não teria nenhum motivo de existir. Qual é a figura de linguagem que ela apresenta? Aqui tinha duas respostas possíveis, na verdade. Porque o que ele está fazendo aqui? Quando ele fala em sistema penitenciário brasileiro e coloca uma panela de pressão cheia de gente, ele está comparando. Então, dá para dizer que é uma comparação, mas também dá para dizer que é uma metáfora. Como é visual, a gente não sabe se tem o como ou não, então dá no mesmo, né? Pode ser uma comparação ou uma metáfora. E aí, aqui na parte de transcrever o conteúdo, vai depender da resposta que vocês colocaram. Então, se colocaram metáfora, o sistema penitenciário brasileiro é uma panela de pressão. Se colocaram comparação, só acrescentar o como, mas seria essa frase, né? Uma frase que coloca o mesmo conteúdo da charge. E aqui é aquele momento em que vocês criaram as frases sobre a Covid. Então dava para explorar qualquer aspecto, né? Tanto do problema em si, quanto da forma como vocês estão lidando com isso, qualquer coisa que tivesse relacionado. Então eu peguei alguns exemplos de algumas pessoas que me mandaram, e principalmente quem me mandou no prazo, foram os que estão aqui. Então, um exemplo de metáfora. Coronavírus foi uma flecha no calcanhar da economia mundial. Então, tá comparando o coronavírus com a flecha no calcanhar. Então, bem claramente uma metáfora, né? Não tem o como. Aí uma comparação, a comparação já vai ter o como, né? O Covid-19 é como um fantasma, todo mundo tem medo. Então, tem a comparação ali bem explícita, compara a pandemia com um fantasma e ainda explica por quê, né? Que todo mundo tem medo. Então, perfeito. Antítese. Covid-19 pode se manifestar do dia para a noite. Tendo os dois elementos opostos, dia e noite, já se configura como antítese. Ah, que legal que você está saindo na rua. Esse é ótimo, né? Então, não é legal. Inclusive, não saiam na rua, etc. Fiquem em casa. Então, ironia. Personificação. O Covid-19 pode nos abraçar sem sentirmos um aconchego. Isso aqui foi profundo, foi longe. Então, a ideia de abraçar é uma ideia humana, né? Então tá colocando uma ação humana numa coisa que não é humana. Então, personificação. Hipérbole. Coronavírus vai matar o planeta inteiro. Pelo menos a gente espera que seja uma hipérbole. Então, a princípio é para ser, seria um exagero, né? E eufemismo, seu tio está com aquele bichinho que a gente vê na TV o tempo todo, aquele que parece uma coroa. Um eufemismo fofo, assim. Triste, mas fofo. Então falar da pandemia, dessa, né, da coisa horrível, como um bichinho que parece uma coroa. Eufemismo ótimo, ok? Então era isso. E se cuidem, fiquem em casa. E desculpem qualquer coisa no vídeo, tô me acostumando ainda. Então, tudo de bom.